capítulo 4. Eu não consigo pregar outra coisa, irmãos, quando tem algo que Deus está falando comigo. Eu creio que Deus está falando comigo nesse texto essa semana. Eu até queria continuar a mensagem do domingo passado, mas eu não consigo. Quero falar a história de um homem para você, Dr. Frank. Ele era um médico judeu e ele foi preso, ele foi levado junto com milhares e milhares de judeus para um lugar terrível chamado Auschwitz. E ele foi preso num campo de concentração. Médico, de repente, de dia para a noite perde tudo. Irmãos, é incrível como a nossa forma de entender cristianismo no Ocidente ela é tão pobre, muitas vezes, que nós reduzimos o cristianismo fluindo e saudável e abençoado a se as coisas na nossa vida estão completamente em ordem. Se a situação financeira está em ordem, se eu estou sendo próspero, se eu estou ganhando bem, se as contas estão em dia, se está tudo sobrando na minha casa, tem bastante, então eu sou um homem abençoado. E no Ocidente se acredita assim. Mas essa não é a realidade bíblica. E não foi a realidade também do Dr. Frank. Porque aquele homem, o Frank, ele era um médico bem sucedido, mas de repente, irmão, ele estava sendo levado para um campo de concentração. E quando chegou ali, ele escreveu um livro. E eu li esse livro anos atrás. E nesse livro fala que ele percebeu uma coisa, que as pessoas morriam naquele lugar antes mesmo de entrarem na câmara de gás. Todos os dias ele percebia que as pessoas iam morrendo, mesmo respirando. Mesmo estando com os olhos abertos, mesmo estando respirando, as pessoas iam morrendo, sucumbindo, naufragando em algum lugar. Então ele achou um amigo ali naquele lugar. E Dr. Frank, ele convidou aquele amigo e combinou entre eles, Wagner. Ele falou o seguinte: olha, vamos combinar o seguinte, todos os dias você prega para mim e eu prego para você. Pregar o quê? Pregar para que você não desista. Que existe algo além desse campo de concentração aqui. Existe algo além da sua casa, dos seus problemas. Existe algo além do seu insucesso ministerial, do seu fracasso econômico, do seu fracasso, talvez, dos seus problemas familiares. Existe algo além. E eu vou esquecer disso. E eu vou morrer antes mesmo de ser conduzido à câmara de gás. Mas eu sei que existe uma morte que antecede a morte física. Quando o homem deixa de acreditar, deixa de esperar, deixa de acreditar no sobrenatural, como diz Paulo em Efésios, coloque os seus olhos, atentem, por favor, nas coisas que os olhos não veem, porque as coisas que os olhos não veem, elas são eternas, e aquelas que os seus olhos estão vendo, elas são passageiras. Então você pode dar certo em tudo que você faz aqui, mas tudo isso é passageiro. Pedro fala na sua carta que a vida do homem, a minha vida e a sua vida, ela é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas existe uma coisa que permanece para sempre. E isso o Dr. Frank, ele descobriu. Fala para mim daquilo que permanece para sempre todos os dias, meu amigo. E quando você vê, quando eu perceber que você também está sucumbindo, naufragando, eu vou exortar você para que você lembre daquilo que permanece eternamente. Então, se eu e você todos os dias nos exortarmos uns aos outros, como diz a palavra, e nós obedecermos a palavra, quando as coisas não derem certo, eu quero falar para você, irmão, nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai sair, vai correr de acordo com o que você planejou. E as pessoas ficam correndo de lugar para lugar, ficam agoniadas hoje, querem inventar alguma coisa para fazer, pensam que tem alguma coisa errada com a sua fé, porque elas aprenderam que quando você está em Cristo, tudo vai dar certo. E nesse momento, há milhares de pessoas morrendo com Jesus, porque elas estão acreditando que essa vida não há de se comparar com a eternidade. Aleluia.
Irmão, o evangelho verdadeiro, aonde um dia um jovem perguntou para mim: pastor, qual é a diferença entre a igreja primitiva e a igreja dos nossos dias? E eu falei para ele: olha, eu podia resumir uma palavra só: esperança. Porque naquela época as pessoas recebiam o evangelho misturado com fé no seu coração. Não era simplesmente porque eu me simpatizo com uma igreja cristã, não é porque eu sou evangélico e eu me simpatizo com a palavra do pastor, mas eles recebiam a palavra do Cristo verdadeiro, o evangelho verdadeiro, e no dia seguinte, no mesmo dia, eles estavam prontos para morrer, se preciso fosse. E eles morriam. Eles morriam. Por que, pastor, que uma pessoa morria pelo Senhor? Porque uma pessoa era preparada. O que faz uma pessoa, irmãos, normal como eu e você, de repente algo acontece que ela começa a acreditar em algo sobrenatural, que ela pode morrer por aquilo. Eu nunca vi uma pessoa entrando num gabinete pastoral angustiada em relação às coisas do céu. Mas eu só via pessoas angustiadas, baseadas nas coisas que se veem, que se tocam. Pastor, não estou conseguindo pagar meu carro. Pastor, não estou conseguindo fazer negócio. Pastor, não estou conseguindo fazer isso. Tem alguma coisa errada? Irmão, não fica procurando coisa errada aonde não tem coisa errada. Muitas vezes são coisas, irmãos, da própria vida, perseguições, lutas, coisas que, irmãos, até pode estar acontecendo, dando coisa errada na sua vida, mas até aquilo que está dando errado, Deus, Ele usa para a sua glória. Até aquilo que está dando errado pode forjar em mim e você algo sobrenatural. Porque está escrito que tudo na minha vida coopera. Se eu amo a Deus, se eu desejo andar nos seus caminhos. Irmão, se você está orando a Deus, algo bem prático aqui. Se você ora todos os dias e clama como Jesus ensinou: Deus, faz em mim a tua vontade, faz na minha casa a tua vontade, faz na minha família a tua vontade. Você acha que Deus vai fazer o quê? Porque se a minha filha me procurar e falar: eu quero, pai, fazer a tua vontade, irmão, eu que sou humano, falho. Ai, mãe, eu vou para cima na hora. Eu não perco tempo. Agora imagine a Deus quando Ele vê uma pessoa desviada, morta nos seus pecados, como eu. Uma pessoa que não valia nada, que estava desenganada, e de repente chega diante dele, dobra os seus joelhos e fala: agora, Deus, eu quero a tua vontade. Imagina Deus vendo Jacó, que lutou a vida toda com a sua própria força, fazendo negócio, negociando, sendo bem sucedido, e agora Jacó sempre vai ali, vai enganando, sendo enganado, enganando, sendo enganado. Agora um dia Jacó para e ele fala: Deus, daqui para frente eu não aguento mais, eu não quero mais ir sozinho. Você acha que Deus vai fazer o quê, irmãos? É o Deus da glória que está nos conduzindo a lugares aonde nós vamos ter essa iniciativa. Irmãos, existe algo. E quando o autor de Hebreus começa a escrever esse livro maravilhoso, ele começa falando o seguinte: ele fala que existe algo que nós não conseguimos ver. Existe um descanso. Ele fala: se Deus fez a terra em 6 dias e descansou, existe um descanso prometido para mim e para você. Existe um descanso, um lugar onde você vai descansar de todas as suas obras, de todas as suas lutas, de toda a sua luta contra a sua carne, a concupiscência que reina na sua carne, a concupiscência da carne, dos seus olhos, a soberba da vida que você luta com Cristo todos os dias para vencer. Vai chegar um lugar onde você não vai ter mais esse problema, você vai descansar. Você vai ser transformado, você vai receber um corpo glorificado. Existe uma promessa, e o autor de Hebreus, ele está falando no capítulo 4: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes proveitou. Por quê? Porque não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra do Cristo é a mesma, a mensagem é a mesma. Num ambiente como esse, irmãos, todos estão recebendo a mesma mensagem, mas é incrível que espiritualmente, cada coração, há corações com níveis de fé totalmente diferentes de outro.
E se há fé no seu coração quando você ouve uma palavra do Senhor, seja qual for, mas se for o evangelho verdadeiro, se há fé no seu coração, isso gera algo sobrenatural. Vai gerando vida dentro de mim e de você. Vai gerando vida. Não é por força nem por violência da palavra, mas é pelo meu espírito. A palavra diz que esse livro, que pode ser morto para muita gente, irmão, a Bíblia, para quem não tem fé no coração, ela é simplesmente um livro como qualquer outro. A Bíblia não é um livro mágico. A Bíblia contém palavras que elas podem se tornar vivas para você. Você pode ler esse livro, irmãos. Eu conheço pessoas que leem esse livro, conhecem esse livro de capa a capa, mas eles são frios, secos e mortos. Mas eu conheço gente, irmãos, que conhece uma página. Tem países que pessoas não podem ter a Bíblia como nós. Então eles têm uma página e eles se reúnem. A tua página, a minha página, a página do outro. Então dá uma porção maior. Eles vão comendo isso. Eles vão comendo. E é incrível que uma pequena porção, irmãos, uma pequena porção pode fazer um estrago tão grande na vida de uma pessoa. Quando há fé. Irmão, nós vamos ver essa manhã que sem fé, não simplesmente você não pode agradar a Deus. Sem fé um justo não vive. Não há como viver sem fé. Não há como agradar a Deus sem fé. Não há como alcançar as promessas sem fé. O autor de Hebreus está falando: olha, eu temo em que vocês ouviram muitas coisas. Lembra de Israel? Deus tira Israel e mostra: vocês vão para um lugar extraordinário. Eu vou levar vocês para um lugar onde mana leite e mel. E eles esqueceram disso. Eles eram, irmãos, para no deserto, todos os dias um está falando para o outro: cara, nós vamos para um lugar maravilhoso. Giovanni, nós vamos para um lugar tremendo. Mas o cristianismo dos nossos dias está repetindo o povo do deserto. Eles param de falar das promessas. Eles falam de muitas coisas. Eles falam do maná. Continuamos falando do maná. Continuamos falando da água faltando. Continuamos falando, irmãos, das coisas que estão dando errado agora. E nós esquecemos de falar daquilo que está sendo feito e guardado para nós. Há uma promessa guardada. Há uma promessa que eu sei que vai acontecer. Sabe por quê? Porque como diz em Romanos, Paulo, Abraão acreditou não simplesmente por causa da palavra em si, mas por causa daquele que prometeu. Porque aquele que prometeu é fiel. Ele não pode negar-se. Então ele prometeu. E se Deus tirou o povo do Egito e falou: eu vou conduzir vocês para uma terra que vocês não conhecem. Glória a Deus. E não adianta falar: eu não mereço, pastor, eu não mereço. Irmãos, não é por mim, não é por você, é por causa dele. Aleluia. Esse cristianismo dos nossos dias é tão pobre, que em nome de uma humildade mentirosa, nós não pregamos mais que existe algo guardado, uma recompensa. Irmãos, eu me converti com 14 anos. Naquela época, eu ouvia uns velhinhos de cabelo azul na igreja. Eu ia às manhãs, as minhas manhãs com 14 anos, eu ia numa igreja tradicional bem perto da minha casa. Era a única que tinha perto da minha casa, onde eu conhecia a Débora na época. E eu ia às 6 horas da manhã para orar com os presbíteros. Cara, os caras tinham cabelo azul, de tão branquinho, era meio azulado. E eu lembro que aqueles homens, com toda a limitação deles, com toda a tradição deles, eles acreditavam no céu ainda. Eles acreditavam na promessa. Eram homens que, para eles se moverem, você notava que eles esperavam algo de Deus, não esperavam algo da conta corrente. Hoje as pessoas são movidas, irmãos, por causa do dinheiro. E se o dinheiro te move, o dinheiro te para. Se o dinheiro te move, é sinal de que Ele é o seu Senhor. Aqueles homens eram tão simples, tão pobres, mas eles tinham algo que eles faziam deles homens mais ricos que os homens milionários da terra. Eles tinham uma esperança, a qual eles dobravam o seu joelho, e na simplicidade deles, eles choravam, eles esperavam, e morreram esperando, irmãos. Morreram aguardando algo. Não somente eles, mas até mesmo na antiga aliança, diz a palavra que homens, eles esperavam algo, acreditavam, morreram, não alcançaram, mas eles morreram esperando algo. Irmão, o que faz a diferença entre uma pessoa que tem Cristo e não, é o que ela espera. E nós esperamos não é porque a gente é bom, é porque ainda nós estamos dando
habita dentro de nós. Porque aquele que habita dentro de nós é que clama. Ele clama pela origem, ele clama pelo Pai. Nós falamos isso domingo passado. Há algo dentro de mim e de você que você não pode parar de ouvir. Esse mesmo clamor, ele não somente aponta para o lugar que você vai, ele não somente lembra de onde você veio, mas ele te conecta com as pessoas que estão clamando a mesma coisa. Então não é porque você é bom, não é porque você é digno mais do que outros, é porque você ainda está ouvindo algo com fé. E quando o autor de Hebreus fala, eu estou temendo o seguinte, eu estou preocupado com vocês. Quando eu olho para a realidade da igreja, eu estou preocupado. Naquela época já. Porque eu estou preocupado porque muitos de vocês podem tirar o ouro disso. Irmão, na última semana, quantas vezes você parou para pensar nas promessas de Deus para a sua vida? No carro novo, pastor, Deus prometeu, eu não estou falando disso. Da reforma da casa, não estou falando disso, eu estou falando de uma promessa a qual ele disse que está guardada nos céus, aonde a ferrugem ela não pode corroer, aonde a traça não consome, aonde o ladrão não rouba. Você é uma pessoa rica em Cristo e muitas vezes está vivendo como um mendigo. O autor de Hebreus fala que o resultado de uma pessoa que acredita nas promessas, que acredita que Deus realmente é galardoador, é abençoador, ele é um homem que vive não mais como mendigo, como andarilho, mas ele vive como um peregrino na terra. Essa pátria não é minha, a minha pátria ainda está por vir. A minha pátria ainda está por vir. Há uma esperança. Essa esperança foi com que aquele judeu em Auschwitz fez ele permanecer vivo até o final. Irmãos, mesmo na câmara de gás, pessoas que têm a esperança em Cristo, elas não morrem. Mas uma pessoa que não tem essa esperança, mesmo fora da câmara de gás, mesmo fora dos perigos, ela está morta. Ela está morta em si porque ela não espera mais nada além dessa vida. O que o Senhor, eu creio que Ele quer nesses dias é preparar a igreja para aquilo que está por vir. Uma igreja que vai esperar, irmãos, ao fechar e abrir dos olhos, ela tem uma esperança. Há algo muito maior do que os seus negócios, algo muito maior do que os meus planos, ainda que eles sejam piedosos, evangélicos, gospel, seja lá o que for, existe algo muito maior. Você consegue acreditar nisso? Existe algo muito maior para a sua vida. Existe algo muito maior. Eu não estou aqui querendo, irmão, ser coach na sua vida, não. Pensamento positivo. Eu estou falando que a palavra de Deus diz que existe algo guardado para você. Hebreus, no capítulo 10, versículo 36. Hoje, em nome de Jesus, os seus problemas vão ficar pequenininhos, irmãos. Em nome de Jesus. As suas adversidades vão ficar pequenininhas. Por que, pastor? Deus vai me dar alguma coisa? Deus vai mostrar alguma coisa para você. Que a promessa dele é muito maior do que os seus problemas. Deus vai mudar os seus óculos. Deus vai dar uma lente nova para você. E os seus olhos vão se abrir e você vai ver, cara, eu não sou o único que eu estou sofrendo. Existe algo muito maior acontecendo, irmãos. Irmão, essa vida que você conhece, se fosse um filme, ela é apenas uma cena no longa-metragem de Deus. E você morre por uma cena. Não, irmão, morra pelo longa-metragem. Morra pelo filme todo. É o filme todo que Deus está querendo mostrar para mim e para você. Glória a Deus. Pastor, mas a minha vida, meu Deus, a minha vida é tão difícil, pastor, é tão difícil. Irmãos, experimenta se afastar um pouquinho do seu problema. Sabe por que Davi não mediu o gigante? Se fosse muito crente de hoje, vai dar ruim. Quanto que mede? Acima de 3 metros, Davi. O negócio é difícil, cara. Só a espada dele dá o teu peso. Ele não, nas escrituras, quando você lê a história, ele não mede nada, ele não pensa nada, ele nem pensa. Para ele é normal.
Por que Davi fez o que fez? Porque para ele era normal. O que era normal para Davi? O que era normal para Davi é que ele conhecia Deus, e isso era natural na vida dele. Ele não conhecia o gigante, ele conhecia o Deus dele. Ele não fazia menção, ele não tomou conhecimento do gigante. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Muitas pessoas conhecem mais os seus problemas do que o Deus dele. Muitas vezes nós desconhecemos mais as nossas contas, as nossas dívidas, os problemas que você mensura e calcula, e querendo, olha, onde é que está errado, que a gente quer achar pelo em ovo, irmãos. Irmão, a chuva cai sobre justos e injustos. Pastor, não estou conseguindo abastecer meu carro agora. Irmãos, a gasolina subiu para todo mundo. Não adianta querer achar agora problema. Onde é que está o meu problema? Onde é que está a raiz do... Não, o problema é que tem coisas que acontecem para todo mundo. Não adianta. Nem tudo vai dar certo. A promessa não é que tudo daria certo agora. A promessa é que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você não pode sair fazendo qualquer coisa. Você pode suportar qualquer coisa, seja na adversidade. Aquilo que você prometeu um dia para sua esposa, e a esposa para o esposo, é a raiz disso. Esse versículo: eu posso todas as coisas naquele em que eu estou, aquele que eu tenho uma aliança. Eu posso ter tudo, como eu posso não ter nada. Eu posso passar por um problema, eu posso me livrar dele, eu posso até habitar nele por um bom tempo, mas eu tenho certeza que ele está comigo. Jesus mostrou como é que funciona isso. Um dia ele estava apertado, angustiado, todo mundo começou a deixar ele, e ele largou uma pérola. Ele falou assim: ó, eu nunca estou só. Por quê? Porque os olhos dele não viam a matéria. Os olhos dele viam algo sobrenatural. Ah, se os nossos olhos se abrissem, irmãos. Se os nossos olhos da fé estivessem enxergando bem. Se nós não tivéssemos uma miopia espiritual, um estigmatismo espiritual de não conseguir enxergar as coisas que Deus está querendo mostrar. Muitas vezes Deus só está querendo falar uma coisa para você: filho, eu estou contigo. Eu estou contigo. Porque imagina, irmão, compara agora a sua vida com aqueles que estão no corredor humanitário, fugindo da Ucrânia, porque perderam tudo e estão morrendo. Compara a sua vida com aqueles que estão em países de perseguição, que não têm absolutamente nada. Que fé é a deles? Será que eles não são abençoados? Será que eles não são crentes o suficiente? Ou será que eles são crentes o suficiente e nós não estamos entendendo o cristianismo verdadeiro? Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu leio a minha Bíblia, eu começo a perceber uma realidade diferente, a qual Deus nos prepara para passar por qualquer adversidade hoje, mas olhando algo, um futuro glorioso. Irmãos, a promessa das Escrituras, que o autor está falando: eu quero que vocês não recaiam, não desistam. Por quê? Porque existe algo glorioso esperando vocês. Algo glorioso que faz pessoas morrerem cantando. Algo glorioso que faz pessoas se entregarem por amor a Cristo e não negam o seu Senhor. Existe algo glorioso. Pastor, está difícil, pastor. Vamos lá. Eu sei que está difícil para alguns. Hebreus 10, 36. Hoje isso daqui está virado numa academia espiritual. Você vai sair daqui com músculos que você não movia há muito tempo, irmãos. Você já foi na academia? Tem músculo adormecido aí que seu que você nunca mexeu. Aí você vai, quando faz o exercício direitinho, né? Não precisa nem pegar muito peso não, porque não é o peso, é fazer bem feito. Aí você vai, você não consegue nem tomar banho depois, não consegue nem levantar a mão para lavar o cabelo, porque aquele músculo que não era mexido há anos, você mexeu ali. E a palavra tem esse poder, porque ela penetra em lugares aonde o homem não chega, ao ponto de discernir os pensamentos do coração do homem, juntas e medulas, alma e espírito. Imagina o estrago que isso faz na gente, irmão. Por isso que a gente sai daqui torto, porque dói. E eu vou falar uma coisa, irmão: triste é apanhar sozinho, bom é apanhar junto, né? Dá até um ânimo quando a gente apanha junto.
Eu lembro quando eu era gurizinho assim, se metia numa briga, eu sozinho era triste, mas quando tinha os amigos juntos, não tinha problema, apanhou junto, beleza, mas sozinho não. E hoje é a mesma coisa, irmão, quando vem a palavra de Deus, eu prefiro estar em grupo, vamos junto, irmãos, vamos apanhar junto. Vamos tomar a palavra junto, vamos ver o que Deus tem para nós juntos. Versículo 36 do capítulo 10: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha só as coisas, irmãos, como o cristianismo toma outra forma. Como os nossos olhos podem se abrir nessa manhã em nome de Jesus. Ele está falando, é necessário fé, é necessário um pouco mais de paciência. Para quê? Paciência serve para quê? Para que vocês possam resistir e fazer a vontade de Deus. Para que vocês possam, fazendo a vontade de Deus, alcançar a promessa. Aquele povo no deserto serviu de exemplo, de sombra para mim e para você. A maioria não entrou no descanso do Senhor. Por quê? Porque desobedeceram, não tiveram paciência. Eles preferiram reclamar da falta de carne do que fazer menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho, mas é muita dureza de coração. Eles viram o mar se abrindo e depois reclamaram da falta de carne. Eles viram o mar se abrindo e reclamaram da falta de água. E a falta de água não era para gerar, simplesmente apontar a carne deles. Aquela falta de água servia para uma coisa, para apontar eles para uma pedra e revelar que aquela pedra era Cristo acompanhando eles. Não era para reclamar, era para beber dela. Muitas vezes a escassez, os problemas que nós passamos, não é para fazer menção deles, é para enxergar Deus neles. Para um crente incrédulo, irmãos, uma despensa vazia é um desastre. Mas para um crente em Cristo, quando abre a porta da despensa e dá até eco, tem vento lá dentro passando, irmãos, não tem nada, é uma oportunidade de milagres. O crente incrédulo vai almoçar com a sua família, tem só arroz. Para ele é só arroz. E começa a reclamar na frente do filho, reclama para a esposa, reclama tudo, irmãos. Experimenta fazer diferente como um crente que está em Cristo, como um verdadeiro cristão. Aí você pega o arroz e dá graças. Senhor, obrigado porque tem arroz hoje. E nós vamos comer esse arroz, Senhor, com gosto de picanha. Nós vamos comer esse arroz, Senhor, para os nossos olhos é só arroz. Mas, Senhor, diante do Senhor é uma provisão, é o sobrenatural. Irmão, o tempo que eu mais aprendi de Deus era todo dia, irmãos. Foi o tempo mais difícil que eu passei na minha vida. Mas nós combinamos um dia, eu e a minha esposa e a Débora, a gente combinou, não vamos reclamar. Porque a reclamação, irmãos, é um pecado terrível, murmuração. Mas comece a adorar a Deus. Irmão, adorar a Deus enquanto está tudo fácil é simples. Mas sacrifício de louvor, quando você está passando problema, dificuldade, irmãos, quando tem um choro aí dentro de angústia, quando está apertado e você não liberou ainda isso, aí você pega e experimenta: Senhor, eu quero te adorar. Aí Satanás está falando: não tem razão nenhuma. Como é que você vai adorar? Irmão, Deus chamou Satanás para ver Jó. Foi Deus que chamou. Foi Deus que arrumou aquilo tudo ali. Vem cá, olha lá Jó. Aí Satanás falou: ele te adora porque ele tem tudo, não falta nada. Experimenta tirar alguma coisa. Então vai lá e tira. Aí tirou, irmãos. E Jó só conheceu Deus, como diz em Jó 41, porque ele passou por aquela experiência. Porque Deus está, irmão, muito mais preocupado, não com o meu bem-estar, mas com a minha transformação, com o meu crescimento. É como um pai, irmão, pai de verdade. Ele não está preocupado em dar bala, em saciar, em fazer tudo que o filho quer, em dar tudo que o filho quer. O pai verdadeiro, a paternidade verdadeira, ela está preocupada em trabalhar o caráter, em preparar o filho para a vida, em saber tomar decisões na hora difícil, em suportar. As minhas filhas foram trabalhar agora o primeiro emprego, 1 ano e meio atrás. Aí chegou lá, pegou umas pessoas meia dura na empresa e, irmão, dava dó, mas eu sei, Deus, obrigado, Senhor, porque agora Deus está esticando elas. Porque lá papai não está perto.
Não tem papai, mamãe, não tem me dá ajuda, não. E pediu para elas fazerem umas tarefas, irmão, ruim. Tu sabia que era exploração, sabia que assim, ó, só pode ter um toque sobrenatural, aí tem alguma coisa acontecendo, mas por trás existia alguém orando. Pai, ensina as minhas filhas, Deus fala com elas. Então quando você ora, cuida com as suas orações. Você fica orando assim, Deus, faz a tua vontade, Senhor. Essa é a oração que Jesus orou também. E você foi na onda do... Irmão, se for para surfar uma onda, surfa dele. Se for para entrar num filme, entra no filme dele. Se for para imitar alguém, imita ele. Como diz Paulo, sede meus imitadores, porque eu já sei quem eu estou imitando. Paulo não se colocou como Cristo na frente das pessoas. Paulo só quis facilitar. Vocês não conseguem ver ele ainda? Então olha para mim. Olha para mim, porque eu já estou vendo ele. Está claro diante de mim. João fez a mesma coisa em 1 João. A nossa comunhão é com o Pai, com o Filho. E nós queremos que vocês tenham comunhão conosco, porque João sabia, se vocês tiverem comunhão conosco, o seu gozo será completo. Por quê? Porque nós estamos tendo contato direto com ele. Obrigado. Irmão, se for para entrar no lugar, entra com ele. Vocês necessitam de paciência. Por quê? Versículo 37 do capítulo 10 de Hebreus. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. Eu vou ler de novo, irmãos, porque os crentes têm que se converter nisso de novo. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá. E não tardará. O cara, quando está sendo degolado, ameaçado de morte porque segue a Jesus, se ele não acreditar nisso daqui, irmãos, ele nega. Deus está preparando a sua igreja. As pessoas precisam ter um bom motivo para morrer, para que elas possam ter uma vida abundante, sabia? As pessoas hoje não têm vida abundante, elas vivem uma gangorra emocional. Uma gangorra emocional todos os dias. Por quê? Porque ela falta nelas um bom motivo para morrer. E Paulo tinha um motivo. Ele falou, olha, eu não sei mais se eu quero ficar nesse corpo ou se eu quero ir, porque o que eu mais quero mesmo é estar com ele. Por quê? Porque Paulo sabia, existe uma promessa, um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá. Eu lembro dos discípulos, amaram tanto o seu mestre e viram o mestre subindo. Jesus, Yeshua estava subindo, e apareceu um anjo para eles e falou, o que vocês estão olhando? Vocês sabiam que o mesmo que está subindo, ele vai descer um dia? Glória a Deus! O mundo todo, irmão, está preparando a igreja, quer preparar a igreja, doutrinar a igreja, para que perca isso, perca o maior sentido. Vou falar uma coisa para você, irmão, não tem sentido nenhum de ser igreja, não tem sentido nenhum de você ofertar, entregar o seu dízimo, o seu tempo, a sua casa, a sua família, gastar o seu carro. Não há sentido nenhum se você perder isso daqui, ó. O que você está olhando? O que está subindo vai descer um dia, ele vai voltar, um pouquinho de tempo, e ele vai vir. Por isso que um foi torturado, um foi cerrado no meio, um foi jogado no óleo fervendo. E pastor, tadinho deles. Não, tadinho de nós. Tadinho de quem não viu o que eles viram. Aqueles homens, irmãos, eram homens que a terra não era digna deles. Eram homens que não ficavam com mimimi. Porque o fulano não me ama, pastor. É porque o outro não gosta de mim, pastor. É porque não deu certo isso que eu estava fazendo. Irmãos, aqueles homens, eles estavam olhando algo muito maior. Muito maior. Irmão Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele estava vendo o que estava por trás. Não era o gigante, era o que estava por trás. Ele estava vendo algo tão forte, que ele não teve nem tempo de ficar ouvindo o desencorajamento dos irmãos. O desencorajamento que foi desacreditado pelo seu pai, ele foi desacreditado pelo profeta, ele foi desacreditado pelo seu rei. Ele não ouviu nada. Você acha que está difícil para você, irmãos? Você acha que realmente está difícil para você? Ele diz a palavra, o autor de Hebreus, fiquem firmes porque vocês ainda não resistiram até o sangue. Pastor, não é esse cristianismo que eu
eu recebi um cristianismo que um dia prometeram para mim que tudo ia ficar legal. Vai ficar legal, mas no final, o final é glorioso. O que você colher agora, irmão, é assim, ó, é um extra, é um mimo de Deus. Mas na hora que a coisa apertar, eu quero falar para você, o que está escrito nesse livro vai acontecer. E na hora que precisar ver quem é crente de verdade, irmãos, esse cristianismo meia boca, cristianismo Nutella que tem por aí, não vai suportar nada, eles vão se escandalizar. Mas o justo, versículo 38, viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos como daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Irmão, a sua alma é conservada à medida que você coloca a sua fé em prática. A fé não é alguma coisa estática, inerte. Fé é algo dinâmico. Não tem como Deus acrescentar mais fé em você quando pediram. O que tem como acontecer é que a sua fé cresça, a sua fé fique mais robusta. Por quê? Uma fé só é fortalecida à medida que você coloca ela em prática. Tem medo de ficar sem? Então faz, irmãos, entra na escola da viúva, qual o profeta foi lá, então me dá a última porção de farinha. Você acha que Deus queria sacanear aquela mulher? Não, Deus só queria curar ela do medo de ficar sem. Você está com medo de ficar sem? Então dá aqui, dá para mim, faz primeiro para mim. E quando ela obedeceu, o milagre estava feito. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Irmão, existe uma fé que agrada a Deus, mas existe também muitas fés por aí, se a gente pode falar assim, que não agradam a Deus, que são como crendices. Existe uma fé que agrada a Deus. E qual a fé que agrada a Deus? É a fé que você... Tem um texto em Romanos que diz que, Romanos 10, 17, diz assim, pega isso no seu espírito, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir simplesmente a palavra, é ouvir o que Deus está querendo falar através dela. Você pode ouvir, você pode botar no seu fone a Bíblia falada e ficar ouvindo ela e continuar sendo incrédulo. Mas há pessoas que têm fé no coração e quando elas ouvem o que está por trás dessas letras aqui, ouvem o Espírito falando através dessas letras aqui. Por isso que ele diz, quando vocês buscarem o seu Senhor, entra no secreto, e que o Deus que te vem em secreto, ele vai te recompensar. Olha só, Deus está prometendo recompensa para mim e para você. Como não acreditar no cristianismo, a qual Deus é um Deus galardoador? Ora, sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus está falando assim, olha, não acredite no evangelho ao qual as pessoas pregam, que não há motivação nenhuma. A motivação não é nessa vida, a motivação é que Deus vai te abençoar. Eu acredito numa coisa, irmão, Deus jamais pediria alguma coisa para mim e para você sem te prometer algo muito maior. Deus é um Deus galardoador, mas como eu falei, quando eu tinha 14 anos, aqueles velhinhos de cabelo azul, eles acreditavam em galardão ainda. Galardão é diferente de bênçãos de hoje. Hoje você vê um cara com um carrão, você diz, cara, o cara é abençoado, hein? Vai com um carro e tudo para o inferno, pode ser, irmão. Agora às vezes nós vamos ter tanta surpresa. Vou falar de novo com você, irmão. Nós vamos ter tanta surpresa. No final, aquele irmãozinho que você não dava nada por ele, né? Sustentava a igreja com as orações dele. As coisas não têm aparência. Jesus veio mostrar, eu não julgo pela aparência do homem. Eu não estou julgando pela aparência. Caem as aparências, apaguem as luzes. Eu não estou falando para você não trabalhar, não ser próspero. Eu quero que você trabalhe, que seja próspero, mas por favor, não julgue isso, simplesmente não ancore a sua vida nisso, não se mova por causa disso. Deus, pelas escrituras, só tem um motivo de prosperar alguém.
para que ele tenha como abençoar os outros. Caso contrário, qual é o outro tipo de pessoa, pastor, que pode ser próspero e errar? É aquele homem, se eu não me engano, Lucas 12, que Deus ele vai falar para ele: louco, essa noite mesmo pedirão a tua alma, porque ele se tornou próspero, e a primeira coisa que ele fez não foi lembrar do próximo, ele só pensou em si, construiu celeiros para ele armazenar o que ele estava ganhando, guardar, irmãos, guardar. Hoje tem muita gente guardando, né, irmãos? Estocando, porque, irmãos, olha, eu quero ter muito para poder ficar tranquilo. Irmãos, dinheiro não dá tranquilidade para ninguém, porque senão você não via nunca um rico se matar. Se dinheiro desse paz, você não via rico se jogar de prédios altos. Irmão, quem está se matando, irmãos, hoje o maior índice de suicídio não é de pobre. O maior índice de suicídio, irmão, é da classe alta. Por quê? Porque chega, tem tudo e descobriu que é um vazio que não acabou. Não há sentido em nada. O sentido da vida, irmão, não está naquilo que você pode ganhar com a força do seu braço. O sentido da vida é aquilo que saiu da boca de Deus, a promessa dele. Se vocês andarem como peregrinos no deserto, não como mendigo. Mendigo vai querer pão, vai querer carne, vai querer isso, vai querer aquilo. E Deus ainda dá ainda. Agora peregrino vai ficar: eu não sou daqui, eu estou indo para tal lugar. Paulo chega ao ponto de falar em 1 Coríntios 15: se você espera de Deus somente nessa vida aqui, se o seu problema é só carro novo, casa nova, conta bancária bem recheada, né? Se o seu problema é só isso, então você é o homem mais miserável da terra. Porque se o teu cristianismo serve para olhar somente para as coisas materiais, agora experimente uma coisa: experimente servir a Deus com aquilo que Deus tem proporcionado para você nas suas mãos. Experimente servir a Deus com as coisas materiais e não negociar nada, não valorizar elas acima de Deus. Experimenta fazer isso. Existe um homem que comprou o túmulo para o Senhor, serviu a Deus com as riquezas. Existiu vários homens que entenderam isso. Olha só, para nós terminarmos. Pastor, é sério mesmo que pode acontecer coisa difícil, pastor, com quem caminha com Jesus? Vamos lá, irmãos. Vamos ouvir a Bíblia. Os crentes têm que voltar a ler a Bíblia. Pastor, mas o fulano na internet falou que não é assim, pastor. Pastor, olha, o YouTube, pastor, tem uma pregação bacana, pastor. Não. Cuide com o que você ouve nos últimos dias. Cuide com tudo que você ouve. Eu gosto muito de Paulo, porque Paulo tinha um cuidado com a sua igreja, dizendo: cuide o que você ouve e de quem você ouve. Porque se há um prostituto pregando para você, você come do pacote completo. Se há um avarento pregando para você, não estranhe se você continuar avarento. Agora, aqueles que ouviam de Jesus comiam dele, e era impossível, Wagner, não se tornar humilde e manso como ele. Porque no reino de Deus não entra soberbo. No reino de Deus não entra altivos, não entra prostitutos, não entra mentirosos. Entra aqueles que estão se tornando parecidos com ele a cada dia. Estão sendo santificados a cada dia, estão entendendo o mover, estão com uma promessa. Olha, pode acontecer o que foi, mas é crente Highlander, só cortando a cabeça eu vou parar. Eu estou indo para lá e não paro. Eu tenho o endereço certo, eu já botei no GPS, acusou ali, mostrou. Eu vou para lá e não tem errada. Não tem errada. Olha, eu estou indo para lá, pode falar o que for, pode tentar desanimar, pode tirar tudo, pode tirar tudo, porque eu sei o coração dele. Eu jamais pediria para Satanás tocar em Jó, daria essa liberdade se Deus não conhecesse o coração daquele homem. Porque Deus não deixa tentação nenhuma na sua vida que você não possa suportar. Ele não somente não deixa tentação maior do que as suas forças, como ele diz para você: eu estarei contigo até o último dia.
Só que não espere para descobrir isso no último dia. O que dói, irmãos, é que tem pessoas que parece que estão brigando com Deus e vão descobrir só no último dia. Viva isso hoje. Imagina a angústia de Paulo nas suas cartas. Ele está vendo algo tão glorioso e as pessoas não estão querendo viver aquilo ali. Viva isso hoje. Viva com glorioso hoje. Ele chega ao ponto de falar: nós podemos reinar em vida. Reinar em vida, irmão, é não ser governado por nada desse mundo, é ser governado pelos céus. Quando os céus reinam em você, você reina em vida. Não é que você vai mandar nos outros, não, irmão, isso é lixo. Ele está falando aqui: não há circunstância nenhuma que você não possa suportar e viver, e passando, como diz aquela música, dando glória a Deus. Em tudo dai glória. Bom, se você vê Jesus claramente, até nas suas fraquezas você vai tirar motivos de glorificar a Deus. Versículo 32 para terminar. Presta atenção. Há duas experiências pela fé, mas ambas são gloriosas. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel, dos profetas. Isso depois de falar de Abraão, de Davi, de tantos outros irmãos que ele foi falando ali, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Pastor, é disso que eu estou falando, é do cristianismo vitorioso. Calma, irmão. Apagaram a força do fogo, é disso também, pastor. Escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Eles eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa muito melhor ao nosso respeito, para que aqueles sem nós não fossem aperfeiçoados. Aqueles homens passaram tudo isso e não alcançaram a promessa ainda, porque ainda tinha você. Deus segurou eles. Espera para entrar, porque ainda tem muitos irmãos chegando. Fé é algo tão surpreendente, que a palavra do Senhor diz que, olha só, pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Existe uma recompensa. Não creia num cristianismo pobre e medíocre. Existe uma recompensa nisso. Vamos orar? Se coloque de pé agora em nome de Jesus. Você me chama pra caminhar no firme fundamento do que não se vê, o real, invisível, que me faz ir além do que é tangível. Um dia em Marcos 9, um homem chegou para Jesus desesperado, e eu quero orar por esses homens essa manhã. Aquele pai de um menino que não alcançou milagre com os discípulos, ele procurou apavorado o Senhor, e o Senhor falou: olha, é possível, tudo é possível ao que crê. E aquele homem falou assim: Senhor, eu não estou conseguindo acreditar.
ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem viveu tanto os seus problemas pessoais por tantos anos que a sua incredulidade era maior do que a sua fé. Ele não teve vergonha de falar para o Senhor: Senhor, me ajuda, porque eu quero voltar a crer, eu não quero naufragar, eu não quero morrer sem Jesus, eu não quero morrer sem a promessa, eu não quero passar pelo vale da sombra da morte sem saber para onde eu estou indo. Eu quero, quando os meus olhos fecharem, como diz Davi nos Salmos, eu quero abrir os meus olhos e estar diante de Ti, Senhor. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Glória a Deus. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, em nome de Jesus. O Senhor vai tocar no seu coração essa manhã. Milagres. Os meus olhos no Autor e Abre os olhos, Senhor. Consumador da minha Sim, Jesus. Sim, Jesus. A eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. A eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é você, a minha recompensa é você. Senhor, nesses filhos, Senhor. Eternidade em Jesus, pois tudo é passageiro aqui, a recompensa é Escute, eu tenho uma palavra para alguém aqui. Havia um homem um dia, coxo, perto de um tanque. Ele não conseguia mergulhar naquela água onde um anjo esporadicamente vinha e mexia a água, e o primeiro que descia era curado. E um dia Jesus chegou para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele falou para o Senhor, ele foi bem transparente e falou assim: Senhor, o anjo mexe, eu tento, mas não tem ninguém que me leve lá. Ele mal sabia o que ele estava, presta atenção nisso, irmãos. Ele não imaginava o que ele estava confessando. Não tem ninguém que me ajude, Senhor. Estava diante dele aquele que veio ajudá-lo. Pode ter mais de uma pessoa que esteja falando a mesma coisa que eu não consigo, pastor. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo sentir isso. Se você reconhecer isso, eu quero falar para você: está diante de você o Senhor dos Exércitos, o mesmo Senhor. Não precisa vir um anjo, Ele está aqui. E Ele te coloca, Ele vai gerar isso no seu coração. Eu quero falar para você:
As mãos do Senhor vão te pegar, vai te pegar e te conduzir a um lugar de revelação, de transformação. Pastor, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não acredito. Talvez é tudo que Deus quer ouvir dos seus lábios. Fala isso para Deus. Deus não tem problema, Deus tem problema com a hipocrisia, Deus tem problema com a mentira. Agora com a verdade do seu coração, Deus não tem problema. Fala para Ele que não consegue ver, eu não consigo, Senhor, mais acreditar. O Senhor que nós pregamos é aquele que opera milagres, irmãos. É o mesmo Senhor que colocou aquele homem, não precisou mergulhar na água, Ele mergulhou nas palavras dele. Ele tomou a palavra para si, essa palavra é minha, essa palavra é minha, eu quero essa palavra. Em nome de Jesus, Pai, toca nos teus filhos. Deus, aqueles que não sentem nada, Deus, conduza a esses lugares, Senhor. Em nome de Jesus, nós profetizamos uma paixão, Senhor, dentro do coração. Algo que queime, Senhor. Deixa eu perguntar algo para você. Só para você entender o que é fé. Se hoje prometesse para os cristãos, irmãos, se alguém chegasse para você e falasse para você: olha, eu estou depositando na sua conta 100 milhões de reais para você viver bem o resto da sua vida, qual seria a sua sensação, irmãos? Para um cristianismo superficial, seria o suficiente para confiar naquilo ali o resto dos seus dias. Pois nós temos um Deus que fez muito mais do que isso. Não se compara a 100 milhões. No entanto, nós não temos a mesma paz que teríamos com a promessa daquela material. Deus depositou na sua conta, irmãos, uma quantia que você não consegue calcular. E o melhor, não tem perigo de alguém tomar. O Putin agora está tomando a riqueza dos russos, confiscando o dinheiro de todo mundo. Irmão, o que você vê de material pode mudar num piscar de olhos, no estalar de dedos pode mudar. Mas o que Deus tem guardado nos céus para você, o que Deus tem guardado para você, Pedro, nos céus, é muito maior do que tudo que você já viu com seus olhos. O que Deus tem guardado para cada um de nós é muito maior. Em nome de Jesus. Então tira os teus olhos. Experimenta colocar os seus olhos aonde o Senhor está sentado. Senhor, nós pedimos cristãos verdadeiros esses dias, Pai. Conversões verdadeiras nesse lugar, Senhor. Nós pedimos, Senhor. Nós pedimos Florianópolis para Ti, Senhor. Florianópolis vai ser conhecida não mais como a Ilha da Magia, Senhor,